Olá, bem-vindos ao Deu Química, o podcast do ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. Nessa série, nós estamos tratando sobre economia circular. Eu sou o X, do time da BASF, e nesse episódio a gente vai falar sobre os catadores e as cooperativas. E para esse episódio ficar rico, a gente precisa e trouxe dois convidados super especiais, que é o Eric, da Recicleiros, e o Roger, da Ugreen. Eu sou o Roger, trabalho na cooperativa Ugreen, uma cooperativa de catadores já com 12 anos de trajetória, um pouco diferente no sentido de prestar serviços. É uma cooperativa de catadores que conseguiu prestar serviços de gestão de resíduos, e esse tem sido meu único e minha principal vocação nos últimos 12 anos. Então, como uma breve apresentação, é isso. Vai, Eric. Bom, eu além de ser amigo do Roger nessa trajetória, o que é uma grande honra, sou um dos fundadores e empreendedor social do Instituto Recicleiros, que é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos. E nesses 17 anos a gente vem se dedicando a duas principais missões, né? Redução do impacto ambiental do lixo e a promoção e desenvolvimento social de oportunidade para as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente vem fazendo muita coisa ao longo desses 17 anos e ultimamente a gente tem principalmente se dedicado a um programa chamado Recicleiros Cidades, que implementa políticas públicas e ajuda as cidades a desenvolverem políticas públicas para reciclagem inclusiva. Maravilha. A gente vai falar então aqui hoje sobre o universo das cooperativas e dos catadores. A primeira coisa que a gente vai desenvolver aqui é quem são os catadores e qual é o papel desse pessoal na economia circular. E aí eu já começo trazendo aqui para as pessoas que os catadores não... Como que eu posso dizer? Existem vários tipos, né, de catadores no seguinte aspecto: como eles se organizam, propósitos, oportunidades, e como que a gente segue dando às pessoas essa distinção do catador. Acho que, para começar, a gente não pode generalizar que o catador é um único sujeito, né? O que nós temos em comum é que a gente cata materiais recicláveis, a gente tira da natureza, coloca isso numa cadeia de economia circular para evitar a extração de matéria-prima virgem, oferecer matéria-prima de qualidade para a indústria, poder fabricar seus produtos. Tirando isso, o que mais existe em comum é que, geralmente, somos sujeitos muito vulneráveis, então com pouco acesso a oportunidades, pouco reconhecimento, mas quase que acaba por aí a generalização do que é um catador. Porque existe o catador autônomo, avulso, muito vulnerável, que é aquele que está catando nas ruas com uma sacola nas costas para sustentar a sua própria alimentação ou às vezes algum vício, né? Então ele vive, não é nem dia a dia, às vezes é hora a hora, né? Para conseguir sobreviver nas cidades e tudo mais. Tem aquele que já empreende uma carroça, né? Que aí ele já teve que poupar alguma coisa para construir, comprar ou alugar uma carroça e aumentar a sua capacidade de volume. Disso ele pode se organizar em uma cooperativa, mas a maioria dos autônomos não gosta da disciplina, né, do trabalho organizado. E eventualmente ele se motoriza, ele compra um carro antigo, ele faz uma gaiola gigantesca. E são pessoas muito diferentes em todos esses espectros aí de ser catador, né? O que a gente sabe é que tem mais ou menos 1 milhão de catadores no Brasil. Em crise esse número aumenta muito. Quando as coisas estão bem, geralmente eles diminuem, né? Nem todos estão por amor à causa da reciclagem, da economia circular, né? Mas muitos estão, né? Muitos conseguiram ver propósito grande nisso que se faz. Mas acho que o primeiro quebra de mitos não existe o sujeito catador, né? Então, existem diversas pessoas que trabalham nisso e cada uma com suas necessidades, com seus sonhos, aspirações. Como o Roger bem falou, né? Acho que esse é o ponto mais importante, assim, catador hoje, de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações, ela é uma profissão que pode ser, a partir do momento que você executa essa profissão, você é um catador. Então, primeiro essa reserva histórica, catadores são aqueles que tipo marco temporal do catador, né? Na verdade, hoje, qualquer pessoa que se coloque nessa função de recolher materiais recicláveis para reintrodução na economia, como o Roger bem descreveu, ele é um catador, de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações. Eles são super diversos, eles têm cada um o seu modo de atuar, fazendo essa mesma função. Eu acho que o ponto em comum que vale a pena ressaltar é que ele é um elo
fundamental para a economia circular, especialmente no contexto social brasileiro. Então, acho que isso une os catadores quando a gente tenta, então, traçar alguma linha de conexão entre eles. São esses profissionais que hoje colocam as suas horas de trabalho, sua energia de trabalho, por um propósito que é muito nobre e que é importante a gente entender o quão estratégico ele é para que a economia circular aconteça, especialmente quando a gente fala de economia circular com sustentabilidade, né? Essa visão mais abrangente, mais profunda de que sustentabilidade ela não pode ser só embasada no pilar ambiental, que é muito importante que a gente conecte com o social, traz o papel do catador muito para o centro da questão, e eu complementaria dizendo que, além de ser uma maneira muito eficiente e economicamente interessante de se fazer recuperação de materiais pós-consumo, porque o trabalho que a gente faz nessa característica, nesse perfil brasileiro, né, de uma parte, ou uma parte importante, e muitas vezes toda a parte da triagem feita manualmente por catador, ela ofere uma qualidade muito superior ao material para que a gente possa imaginar o upcycling acontecendo. Quando você vê as mecanizações fora do Brasil, onde não tem mão de obra para fazer essa função, e você olha a qualidade do produto final, ele é muito diferente, ele é muito inferior. Você consegue menos alternativas de aplicação para o upcycling. Então eu diria que é uma maneira muito eficiente de atribuir valor para o material pós-consumo, além de ser, na minha opinião, a maneira mais bela de se fazer isso, especialmente quando a gente olha para o contexto brasileiro, que é um contexto ainda de muita exclusão, de muita marginalização. Então, me parece um casamento perfeito. Sim, é que na BASF a gente fomenta muito essa política de gestão de resíduos, e a gente também entende, assim como vocês, dessa posição fundamental, né, dos catadores. E para a gente, vai além da questão ambiental, a gente também entende que há muita a questão econômica e social, e quando a gente fala isso, a gente é muito responsável com as nossas parcerias, especialmente para saber se esse elo, né, dessa cadeia está sendo executado com dignidade, se as pessoas estão tendo acesso a recursos e se, sobretudo, é seguro, né? Então, eu acredito que por essa razão, a gente já indo para meio que discutindo o papel, né, das cooperativas, tá nesse grande apoio, né, de amadurecer o trabalho do catador, sim? Eu diria que essa preocupação, que é a exceção, né, do que a gente vê no mercado, quem se preocupa com o que acontece depois do descarte, né? Para a gente falar de um jeito um pouco mais generalista, hoje é aquela coisa, eu descarto numa lixeirinha, faço um nó no saco quando sou eu que faço, né? E ele, por mágica, desaparece da minha calçada, do meu andar, e assim, em geral, não existe um pensamento para onde que isso está indo, quem são as pessoas que estão trabalhando com isso, o que acontece, né? E essa falta de humanização da cadeia de resíduos que envolve, né, os catadores, eu acho que é a grande chave para a gente virar, para que as pessoas entendam que, poxa, então eu tenho que limpar, por exemplo, o meu reciclável em casa? Muito Sim, pertinente porque essa posição. a gente são pessoas, não, são seres humanos que vão separar isso manualmente depois de ter ficado uma semana na tua casa, 2 semanas lá para ser separado, e isso leva você a tomar melhores decisões na hora de descartar, na hora de comprar. Então, um dos nossos pilares na nossa cooperativa é humanizar o trabalho. Mostrar quem são as pessoas, eu sou uma delas, uma vez por mês estou na esteira de triagem, separando os recicláveis dos nossos clientes, para dizer, olha, essa não é uma boa separação, é assim que a gente vai melhorar para conseguir aproveitar cada vez melhor, enfim, que os catadores tenham acesso ao material de qualidade também. E você colocou, X1, uma palavra importante, né? Ser seguro, né? E isso me traz a gente poderia estar falando, pô, é seguro porque usa EPI, então, ou tem um bom equipamento para trabalhar, então isso traz segurança para o processo. E eu adiciono aqui uma visão que hoje trabalhar com a recuperação desses materiais pós-consumo não é seguro, porque a condição de trabalho ela não é segura para esse profissional, e não só em relação à condição especificamente ali relacionada a equipamentos de segurança, equipamentos de proteção individual, mas você imagina você trabalhar num empreendimento com margens muito baixas e você trabalhar num contexto econômico onde há 2 meses você vendia o seu produto por R$2,
e aí de repente esse produto hoje vale 30 centavos. Porque a oferta pelo trabalho que você realiza, ou melhor, pelo serviço que você desempenha, que é um serviço de recuperação de materiais pós-consumos colocado por empresas, por marcas no mercado e que tem a obrigação de recuperar isso. Temos uma política de resíduos sólidos que impõe essa obrigação. Só que a remuneração dessa cadeia ela é feita com base em alguns parâmetros que não condizem com o trabalho que está sendo feito ali. Por exemplo, a flutuação de preço de commodities no mercado internacional. Aí como é que você pode ter uma segurança de trabalho se você ganha, cara, muito pouco, e a média de remuneração de catadores, a Ugreen é um case fantástico para a gente olhar para isso, mas é uma exceção. Como é que você tem segurança no seu trabalho se você não sabe quanto você vai vender o produto do seu serviço no mês que vem e muitas vezes a oferta que você tem por isso é abaixo do custo de produção envolvido naquele processo? E aí eu estou falando de colocar nessa equação de custo a remuneração mínima, de acordo com o padrão brasileiro, que é um salário mínimo. Então, é uma condição muito insegura ainda, de um lado porque o que entra nessas cooperativas de catadores como material é fruto desse status quo que ainda está muito distante do ideal, né? De eu lavo o meu material, imagina, eu nem me preocupo em separar. Eu nem me preocupo em aderir à coleta seletiva. Quando eu faço isso, eu sou uma parcela menor da população daquele município. Então a oferta de material que chega, ela não é boa. E aí eu trabalho o mês inteiro processando aquele material e na outra ponta eu vou ter que lidar com uma volatilidade de mercado que eu não tenho fundos aqui para aguentar 2, 3, 6 meses de baixa em preço de material. Então é muito importante a gente olhar como empresa, como setor empresarial, para dentro desse ambiente, né? Ou melhor, desse elo da nossa cadeia de valor, de uma maneira muito pé no chão, assim, muito realista, né, Roger? É uma coisa que a gente não pode pintar um cenário que às vezes parece ok e é ainda muito vulnerável. Então a gente avançou nos últimos anos, mas eu acho que a gente ainda está muito aquém daquele mínimo necessário para que a gente possa preservar esse elo da cadeia de valor da indústria, porque é o que são as cooperativas de catador, né? E nesse papel da BASF, a gente investe muito na educação ambiental para conscientização de quem está fazendo o consumo dos bens que compra e a maneira com que eles descartam. Olhando para esse lado, né, o fato da gente prezar melhor pelas condições do resíduo que a gente vai descartar já comporia uma relativa melhora para a melhor valorização do preço desse material que vai ser processado por vocês? Porque eu entendo que existe a responsabilidade do consumidor que ou ele não sabe ou ele ignora, né? Eu acho que nos grandes centros, para proporção, como que eu posso dizer, com maior poder aquisitivo e maior acesso à educação, ele não põe na conta. Ele sabe, mas ele não põe na conta. Para o grande resto do país, eu acredito que falta educação ambiental para melhorar essa condição. Mas vocês que estão no dia a dia, isso faz de fato uma real diferença? Eu acho que assim, eu costumo dizer que não tem uma bala de prata, né? Aquela coisa que isso vai resolver o problema, porque somos muitos, somos diversos e cada um tem as suas preocupações. Então, para mim é muito importante, sabe, me preocupar em não usar um copo descartável para outra pessoa não é. Então, a gente tem que lidar com essa diversidade e por isso a gente tem que ter, acho que também remédios diferentes. Acho que educação ambiental faz parte, acho que da ética, né? A gente tem que trabalhar a educação ambiental, a gente tem que desenvolver a nossa percepção como ser humano na sociedade e tal, mas eu não gosto de imaginar que a gente tem que esperar isso surtir efeito. Acho que a curva de aprendizagem de mudança de comportamento ela é longa e o nosso problema é urgente. E eu também não conheço ainda, dos cases que eu pude ter a oportunidade de visitar fora do Brasil, ou especialmente fora do Brasil, algum lugar que tenha resolvido essa questão com comunicação e educação ambiental. Então, eu acredito demais que isso tem que ser mantido, mas que, paralelamente a isso, a regulamentação, a fiscalização, o fortalecimento da legislação, porque você tem lei de coleta seletiva em várias cidades.
Nas cidades onde a gente implementa o projeto, isso é mandatório, não existe nenhuma das cidades que não tenha um arcabouço regulatório que defina obrigações e responsabilidades de lado a lado, da prefeitura, da cooperativa, da população. Mas se você faz uma lei de coleta seletiva e ninguém nunca é multado porque não está desempenhando descarte seletivo, isso aí não significa nada, não, é a lei que não pega. Então, assim, eu acredito que a gente precisa, para gerar essa demanda, para fazer os materiais saírem da lixeira mágica de saco preto que o Roger falou e irem parar na lixeira do descarte seletivo, eu acho que é muito efetivo a gente olhar para o papel do gestor municipal, que é quem regulamenta e fiscaliza isso em cidades, e todo resíduo é gerado em cidades, né? Ninguém mora no estado, ninguém mora na federação, todo mundo mora num município. E essa preocupação, essa caneta eficiente, ela está na mão dos prefeitos. Então, eu acho que isso é muito responsabilidade das cidades, está na nossa legislação, na responsabilidade compartilhada e cada um com uma parte dela. Então, eu acredito nas duas coisas. Eu acredito em educação ambiental, mas eu acho que ela demanda um prazo mais longo do que aquele que a gente tem, né? Concordo, sim, sem pôr nem tirar. A velocidade que a gente precisa da mudança, acho que não vai vir por meio da educação, até porque quando eu era criança eu via que o futuro estava nas crianças, a gente tinha que ensinar as crianças, porque aí elas... E hoje eu continuo escutando isso. A gente precisa ensinar as crianças, porque as crianças vão mudar o comportamento dos pais. Coitado, Mas, gente, das crianças, né, quanta responsabilidade para crianças e convenhamos, quem está estragando o mundo somos nós adultos aqui. Então é a gente que precisa, o quanto antes, mudar. Mas eu acho que tem um componente que ainda não foi testado ao limite, que é como eu transformo educação ambiental, práticas de sustentabilidade em algo sexy. Então acho que algo que a indústria, principalmente as marcas, poderiam fazer e ainda não conseguimos fazer, é como que eu transformo as práticas sustentáveis de coleta seletiva em algo que eu faço por prazer, assim como comprar uma roupa de marca, pô, eu faço coleta seletiva, então vou ser bem visto, então ir para o caminho da desejabilidade social, Sim. né? É muito interessante essa colocação, que eu pessoalmente, em alguns dias eu estou aqui em São Paulo e outros dias eu estou no interior do país e eu noto nitidamente a diferença nessa atratividade em reciclar o lixo. E tem na minha cidade, no interior, esse programa, só colocando como uma das outras 5.000 lá vai cacetadas cidades pequenas. E aí eu fico pensando assim, será que falta também para os municípios ter informação de que é possível uma fiscalização, porque de casa em casa? Porque está passando o caminhão, certo? E ele vai recolher o seu lixo. Como é que quando chega, por exemplo, lá na cooperativa, a gente consegue saber que aquela bolsa, né, ela não foi devidamente preparada? E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer para convidar, né, esse cidadão que gera, né, resíduos a cooperar? Uma política de incentivo para ele, né, um programa de rewards, enfim, eu acho que ideias, eu acho que é o que mais tem, mas na visão de vocês, novamente, que está dentro dessa questão, né? E a gente percebe a seriedade com que vocês levam o assunto. Vocês sentem que falta dessas prefeituras, primeiro, uma capacitação técnica para saber que é possível, né, a gente conseguir identificar quem está e quem não está dentro, né, fazendo um bom papel com seus resíduos, e depois, se a gente criasse esses programas de incentivo, se seriam uma forma de... É que ele, na minha opinião, ele tende a funcionar muito bem no começo e depois tudo vai virando uma normalidade, né? O que vocês já viram né, nesse cenário aqui no Brasil e até fora? Boa. Vou falar primeiro porque o Eric tem uma resposta muito boa para isso. Vou deixar A gente depois desconhece muito é dura, né? Pode responder por mim. Tem muito desconhecimento por parte de gestor público em todas as esferas do federal, estadual e principalmente no municipal, né? Tanto de cidades grandes quanto pequenas, quanto secretarias de meio ambiente. Então, é um grande desconhecimento de como fazer coleta seletiva, como implementar. E aí, porque a gente não tem cases muito bem montados, né? Ainda. Então, poxa, e o Green tem recicleiros que estão fazendo projetos bons,
Mas não é verdade que todos os 5.540 prefeitos conheçam e falam, opa, então eu vou fazer isso aqui, né? E priorizem, porque como não tem ainda fiscalização por parte do federal e do estadual, o município vai colocar, assim, resíduo é a última coisa. A não ser quando o Ministério Público vai e bate porque tem um aterro que não está licenciado, que tem uma prática muito errada, dificilmente isso se torna atrativo político até. Tipo, lixo, resíduo não ganha voto, né? Então, para ele priorizar e buscar entender é um grande desafio. Então, eu diria que esse é um caminho para a gente trabalhar, né? Lento, mas não vejo outro que consiga resolver com o mesmo poder da caneta, né, que tem o poder público, né? Mas é na linha de ensinar gestores públicos a resolver o problema, o Eric tem uma sacada, né, muito boa. A gente começou, como eu falei, tem 17 anos e a gente veio antes da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos na Recicleiros, né? A gente começou a querer trabalhar esse tema quando realmente era só mato. E aí a gente veio fazendo um monte de coisas, testando. A gente foi assessoria técnica de organizações de catadores. Tivemos o prazer de trabalhar junto com a Ugreen durante um período de incubação. A gente fez isso para muitas iniciativas. E vira e mexe a gente era chamado, pô, você não pode ajudar a gente com uma campanha de educação ambiental numa cidade que não tinha coleta seletiva? Ou você não pode me ajudar com a implementação aqui da organização de catadores? Às vezes uma empresa, olha, eu preciso apoiar uma organização de catadores, você ajuda a gente a implementar o layout produtivo, que também trabalhamos bastante junto nisso. E aí eu vou montar um layout produtivo numa cidade que não tem coleta, então para que esse equipamento vai existir ali? Coisas muito desconexas. E aí a gente entendeu que a transformação que a gente imaginava, ela estaria num nível municipal. Então a gente precisaria trabalhar esse serviço público de coleta seletiva em cidades. Então, puxando da sua pergunta, né, prefeitos sabem como fazer, por exemplo, a fiscalização? Eu acho que não. Mas não é uma ciência assim muito desbravadora, porque prefeitos sabem fiscalizar outras coisas. Gestores públicos ou seus times tendem a saber fiscalizar coisas. A questão é que se eu sou um gestor público de um município que eu não tenho uma política pública de coleta seletiva e reciclagem, eu não tenho o que fiscalizar. Então, volta a uma casa, eu preciso estabelecer uma política pública de coleta seletiva e reciclagem, e aí também não sei fazer isso. Não tenho grana, muitas vezes, ou recurso técnico dentro do município para fazer. Quando a gente olha, então, para isso e entende que a política pública é a primeira pedra, é a pedra fundamental para você conseguir implementar um sistema de coleta seletiva e reciclagem na cidade, é, na nossa visão, a parcela da responsabilidade compartilhada que a nossa lei nacional fala e que cabe ao município, a gente começa então a trazer essa visão de, beleza, vamos trabalhar com cidades e descobre que as cidades têm realmente essa demanda, essa carência por recurso técnico e financeiro. E aí então a gente cria o nosso programa com uma primeira solução chamada Academia Recicleiros do Gestor Público. Ela é exatamente um suporte a prefeitos e técnicos de municípios, secretários, na sedimentação da política pública de coleta seletiva. Feito isso, regulamentação, lei de coleta seletiva, lei orçamentária para caminhão na rua e não via decreto do prefeito. Então, mas esses 2 anos que eu tenho vai rodar o caminhão com aquela grana que eu achei de... Não, uma lei e não um decreto passada pela Câmara de Vereadores instituindo um orçamento específico para a coleta seletiva. Então, a gente ajuda hoje municípios a sedimentar a política pública para que a gente possa trazer recurso do setor empresarial para investir naqueles municípios complementarmente aos esforços do município. E aí eu tenho, então, o espaço regulatório definido, eu tenho um facility, né, um equipamento capaz de processar o material, eu tenho uma cooperativa sendo incubada para ganhar capacidades, e aí vou trabalhar o mercado, que é a outra ponta que eu falei com você, de, cara, alguém precisa comprar esse material por preços justos, dignos, né? Beleza. E aí, essa primeira parcela de montar a política pública junto com os municípios estava funcionando muito bem, mas não necessariamente estava dando todos os resultados, porque daí eu falava, tá, esse é um campo seguro para investir, vamos botar o investimento aqui. E aí caminhão rodando com aquele dinheiro lá de lei definido, mas rodando vazio na rua. E aí os catadores dentro da planta falando, e aí, cadê o material? Né? A gente precisa fechar a conta, precisa levar o que comer para casa. E aí a gente descobriu então que tinha um segundo ponto a se vencer, que é lei na gaveta não funciona para nada. A gente precisa agora jogar essa lei na rua, fazer as pessoas entenderem. E aí a gente veio trabalhando nesse último semestre em tentar conquistar, dentre os 14 municípios que estão no nosso programa hoje, pelo menos um que falasse assim,
é verdade. Isso precisa ser feito, vamos criar esse case e mostrar como a produção da reciclagem é sensível a uma política que vai para a rua, a uma política pública forte. A gente está desenvolvendo esse case com São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. A gente está com expectativa altíssima em relação a esse projeto, porque a gente quer mostrar que isso é a chave que faltava, porque aí se a gente consegue comprovar isso, a gente traz aí no vácuo dessa iniciativa os outros municípios do nosso programa e, por que não, vários outros municípios do Brasil. Então, para resumir, eu acho que sim, precisa de apoio técnico para os municípios fazerem o que precisa ser feito e precisa de político engajado para querer sair da cadeira, porque, como o Roger falou, é muito cômodo e fica, às vezes, numa cortina de fumaça, né? A inexecução dessa política pública, que é obrigação, é responsabilidade, está na lei. Então, a gente precisa conseguir despertar também esse interesse nos gestores municipais. Com base nisso que você me falou, me soa que as prefeituras ainda não enxergam, né, toda essa política, né, esses processos como um negócio. Porque, de fato, se você não ganha no processamento, você ganha ao deixar de ter outros problemas dentro da própria cidade. E esse é um dos, para mim, que vejo essa questão não com uma lente tão profissionalizada como a de vocês, essa falta de visibilidade no que a prefeitura deixa de lidar com, né, deixa de sangrar os cofres públicos por falta de uma política como essa, eu acho que é como eles tivesse uma miopia Sem a dúvida. respeito né, de todos os benefícios que uma cidade teria ao aderir a esse programa, certo? Acho que você descreveu muito bem, é uma miopia, porque salva-se recurso financeiro de maneira muito direta, né? É mais barato reciclar num facility dentro da tua cidade do que aterrar, só pela perspectiva econômica, sem falar de externalidades, de impacto ambiental. Você gera trabalho, então você gera recursos para a economia local. Quanto mais se recicla, mais postos para catador. O catador não é um cara que vai gastar o dinheiro dele nos Estados Unidos nem comprar ações. Ele vai comprar arroz, feijão na cidade. Então ele vai fazer um dinheiro que não existia, que ele era custo de aterro, circular diretamente na economia. Então eu vejo assim, Roger, acho que é uma miopia muito grande, é uma ignorância, na verdade, porque você fala, cara, eu só tenho ativos a serem gerados aqui, ao invés de ficar enterrando lixo, né? Concordo, mas empatizando com o gestor público, né? Ele encontra muito mais ferramentas hoje para atuar nas pautas de educação, saúde e segurança do que na pauta ambiental. Então, se ele procurar cases, quais são os benefícios em se implantar a coleta seletiva, esse gestor público vai encontrar pouca coisa, pouca evidência que demonstre isso. Então, a gente consegue dizer, fazer a conta, provar, né, por 1 mais 1 que dá, que é bom, né, e tudo mais. Mas a gente precisa tornar isso um pouco mais acessível a todos os prefeitos, né? Mas eu queria poder explorar também, que a gente caminhou muito para essa linha do poder público, mas a importância do setor privado. E aí tem sim as grandes corporações e tudo mais, mas tem os pequenos, médios comerciantes de todas essas cidades que podem ter uma contribuição muito grande se a gente muda a lógica do incentivo, né? Que você até puxou na pergunta anterior. E hoje existe essa ideia vigente no país que eu preciso me beneficiar ao fazer a reciclagem. Então, o que eu mais encontro, né, e o Green hoje já está em 6 outras cidades no Brasil, por meio de franquias sociais, que é um projeto nosso, a seguinte pergunta: legal, e o Green, vocês querem fazer coleta seletiva aqui, o que nós ganhamos? E esse nós é um restaurante, uma escola, um supermercado. A vontade de responder, você ganha conformidade legal, você ganha uma cadeia justa para os trabalhadores, mas eu sei que nada desconecta o empresário. Fazer a sua parte já não é o suficiente. É isso, né? Mas a gente precisa conseguir conversar, a gente tem toda uma forma de trabalhar isso e superar essa barreira, mas mudar essa cultura de que reciclagem puxa, eu tenho que me beneficiar disso, eu preciso ganhar. É um favor para alguém, né? É um favor, estou doando meus recicláveis. Então, essa palavra ela não casa. Doar recicláveis é igual doar problema. Doar meus boletos. Doar meus boletos para você. Então, porque reciclagem não é algo que, assim, jogou na rua, virou dinheiro, né?
E a galera nutre essa fantasia, né, de que, pô, reciclagem dá muito dinheiro, portanto, e não é, existe um custo de processamento, de logística, de uma série de coisas que, cara, essa conta não fecha do jeito que a galera imagina. Fosse assim, o catador tava ganhando muito bem Exato. e não R$ 500 por mês na situação de miséria que E tá já nem hoje. teria mais espaço para ele, ia estar cheio de franquias ali que não sociais para ganhar dinheiro dos resíduos. E fica para mim uma certa noção, um certo senso de que o poder público, o municipal, deveria pensar no que ele está deixando de gastar por estar dando as boas-vindas para um programa assim. Né? E também porque o ciclo, né, desses dirigentes, eles são curtos, de 4 anos. Né? E talvez a falta da cultura em deixar as coisas continuarem num próximo ciclo, independente se ele estiver ou não, pode fazer uma total diferença. Mas fica para mim que a riqueza está o que a gente deixa de gastar por não ter uma política assim. E o que você promove também dá visibilidade para aquela cidade, né? O que a gente tentou fazer aqui, quando a gente conseguiu entender o nosso papel de captador de recursos do setor empresarial para fazer investimento em projetos de coleta seletiva e reciclagem, a primeira coisa que a gente sacou foi assim, bom, se eu tenho o dinheiro, eu posso transformar também a escolha do lugar onde a gente vai investir o dinheiro numa recompensa a um empenho, né, e um desempenho do gestor público. Foi aí que a gente começou com os editais. Antes a gente batia a porta porque um indicou, pô, essa cidade é legal, tem uma fábrica de um parceiro meu, uma fábrica nossa, vai lá, e a gente não conseguia ser atendido pelos prefeitos. Então a gente hoje tem esse processo, que é via Academia do Gestor Público, um sistema de qualificação e seleção de municípios. O que eles ganham em troca? Eles ganham investimento, suporte técnico, para tirar o município ali da vala comum e mostrar que, cara, temos municípios desempenhando uma prática diferente. Eu acho que a gente poderia reforçar com prêmios, com uma série de coisas, né? Não prêmios da Recicleiros, mas sei lá, do país, do Sebrae, ou não sei. Mas E aqui a gente vai criando oportunidades. para reconhecer os esforços, né? Porque acho que isso cria essa relação de benefícios e tal. Que a gente pode começar a puxar esse fio da meada para criar esse valor, se for por essa via. E eu já vou engatando aqui num tema para a gente finalizar a nossa conversa, sobre os novos modelos de negócio que envolvem as cooperativas e as grandes empresas para a economia circular. Então, uma grande consultoria internacional, a McKinsey, normalmente o que eles publicam, né, as grandes empresas levam isso como dá o seu devido valor. Diz aqui que o ganho na Europa vai ser da ordem de 1,8 trilhão de euros por ano até 2030. E isso é visto como uma grande oportunidade para o mercado de economia circular. Então a pergunta, primeiro que eu faço a pergunta, eu já começo, né, na provocação. Parece que dá até para mudar a minha cadeira de lugar, mas são números importantes. Mas quando você está falando aqui de América Latina, tá faltando algumas variáveis nessa equação, né, para só justificar isso como volume e oportunidade de negócio. Então, como é que vocês veem essa tal oportunidade, né? Agora, por exemplo, a McKinsey falando desse grande valor, como é que é isso traduzido e qual é o papel das grandes empresas nesses novos modelos de negócio? Né? E até que ponto os catadores, né, as cooperativas, claro, e os catadores estão envolvidos? Né? É uma pergunta muito extensa porque é um tema muito rico. Né? Então, esse modelo de negócio, ele contempla as grandes empresas e as cooperativas, e ao contemplar as cooperativas, há alguma transferência de algo novo para a vida desses catadores? Começo a dizer aqui, por exemplo, talvez alfabetização, inclusão digital, bancarização, etc, etc e tal. Então, quando eu falo assim de novos modelos, como vocês enxergam primeiro isso trazido para essa realidade latino-americana e aonde estão de fato a oportunidade, como vocês acham que porque esse é o dia a dia de vocês, né? Vem uma consultoria e aponta isso, ok, tem todo o nosso mérito, mas trabalhar isso dia a dia é uma outra questão, né?
Esse é um tema que me provoca algumas reações até emocionais, porque a gente ouve esses estudos, né, do tal do ESG, que é uma indústria que vai movimentar, e aí começam a aparecer vários interessados pelo viés econômico, que agora querem investir em ESG, porque investimentos ESG gerarão maior retorno e tudo mais. Tudo bem. A questão é que o próprio ESG, uma forma de se olhar para ele é o reconhecimento de externalidades não contabilizadas na cadeia econômica. Então, se ela não estava contabilizada, quando eu coloco ela na conta, ela não gera valor novo, ela até detrai valor financeiro do ponto de vista de fundos de investimento tradicionais e tudo mais. Então, a gente quer proteger a natureza e não necessariamente essa conta fecha como um venture capital e tudo mais, né? Então, eu tenho uma certa reserva a essa oportunidade financeira de vamos ganhar dinheiro com a economia circular. E quando eu vejo isso num recorte europeu, assim, a infraestrutura lá já existe, o CAPEX, em sua grande maioria, já estão as indústrias recicladoras, as de aproveitamento energético, logística e tudo mais. A gente está num país em que uma boa parte dos nossos resíduos ainda vai para lixão. Então, prefeitura que descarta em lixão tem custo zero. Falar em implementar coleta seletiva numa cidade dessa é só agregar custo. Não tem economia para ele. Em cima de uma ilegalidade, né? Ele tá Exato. tacando lixo no mato e aí Passando o realmente é trator, muito compactando barato e quando você escondendo. não bota a externalidade na conta. Então, quando eu falo de ESG no município como esse, ele só vai ver ESG como custo. Vai, puxa, eu vou ter que construir um aterro, uma obra bilionária, eu tinha custo zero. Então, e no Brasil, há pouco tempo atrás, um fundo de investimentos captou um dinheiro relevante para investir em economia circular. E aí nos entrevistaram enquanto cooperativa de catadores. E a resposta foi, puxa, a gente não consegue chegar tão na ponta. Né? Por uma questão de due diligence, do tamanho do cheque que a gente precisa dar para valer a pena para a gente. Então a gente precisa investir no meio da cadeia, ou seja, recicladores. Né? E aí a gente terceiriza a resolução dos problemas na ponta para os recicladores. Legal. Aí vem reciclador conversar com a gente. Cooperativa, o que vocês querem? Como a gente pode ajudar vocês? A gente pode dar curso, a gente pode fazer o quê? Falou, olha, se a gente negociar preço de material, Já tá tá ótimo. resolvido. Né? Porque a gente passa a ter um modelo de negócio que se sustenta, e um modelo de negócio que se sustenta, bicho, é mercado. A gente vai investir na nossa própria profissionalização, né? Então não preciso de um terceiro vir me educar. Se eu tiver recurso financeiro, eu me educo, né? Então vamos resolver a equação econômica da coisa, que as outras começam a se resolver mais ou menos sozinhas, né? Então eu vejo com ressalvas, né, esse apetite, reconheço que tem um potencial aí, mas se a gente não reconhecer que economia circular, ESG e tudo mais é para corrigir muito do que tem sido feito e visto só como uma oportunidade financeira, assim que o pessoal perceber que a conta não vai vir tão rápido, talvez ele fuja com a mesma velocidade que entrou. O que mexe naquela última linha que é a margem de lucro, e eu acho que o Roger foi muito preciso quando ele coloca que ESG é o reconhecimento de externalidades. Então, assim, óbvio que até ontem, quando eu não tinha que me preocupar com a embalagem que eu usava para empacotar o meu produto e chegar na mão do consumidor, eu não preciso nem fazer reunião sobre isso. Hoje eu tenho que fazer reunião sobre isso, eu tenho que entender como que eu conecto o pós-consumo na cadeia. Me justificar. E aí eu tenho que ouvir uns careca por aí falarem que, por exemplo, esse valor que você está pagando no quilo do material não paga nem o relativo a um salário mínimo para o catador. E olha, eu estou falando do catador que trabalha numa planta nossa, que é uma planta que é absolutamente equipada, que é eficiente, que tem corredor livre para você transitar com material, que tem balança em tudo que é lugar, ou seja, é uma planta altamente eficiente, ou seja, eu vou gastar menos horas por tonelada produzida. Mesmo assim, esse valor que você está ofertando pelo material pós-consumo não garante que o cara ganhe R$ 1.300 por mês, 12 de 1.300, estou nem falando 13 de 1.300. E aí, às vezes, você fala assim, bom, tudo bem, eu sei que vocês querem resolver tudo de uma vez, mas a gente tem que ir aos poucos. Hoje, pagar um valor como esse é inviável para nós. E aí, cara, nessa hora eu penso assim, mas é inviável? O que é inviável, então? Você pagar para cumprir o que é sua obrigação, internalizar a externalidade, ou pelo menos cumprir a lei,
Ou é o teu produto, então, que é inviável, que não tem margem suficiente para segurar, pagar o custo dele, que é recuperar a embalagem dele. Eu não estou pedindo para você me dar um prêmio para cada embalagem que eu recupero, eu estou pedindo para você pagar o custo de recuperação. É isso. Então, se a gente continuar olhando para essa distância entre o que tem que ser feito e trazer essa análise de não é viável, por quê? Porque eu vou mexer na rentabilidade do produto e no dividendo do acionista. E olha, eu estou trazendo isso porque é meu papel, tá? Minha função nessa vida aqui que eu vim viver no planeta Terra é essa. Então, assim, falar com o mercado sobre isso é o que eu tenho que fazer. Porque senão a gente, de novo, a gente fica atrás de fotos de relatórios e tal, tentando enxergar uma realidade que não existe lá na ponta. Lá na ponta, hoje, eu te convido para ir na hora do almoço no refeitório da cooperativa para você ver quantas pessoas não sobem para o refeitório na hora do almoço, porque não tem o que comer. E eu aceito. E você está convidado. Você e quem eu tiver aceito a fim de porque- ver. Sim, porque não existe uma maneira melhor do que a gente vivenciar o que a gente deixa pra ler dos outros, A né? realidade. Exatamente. Então, assim, cara, a gente não tá falando que o cara tem cesta básica, não tá falando. A gente tá falando que no interior da Paraíba, do Pernambuco, do Ceará, do Mato Grosso do Sul, onde a gente tá com plantas em cidades de 40, 50, 60 mil habitantes, e esse perfil de cidades é 90, 96% das cidades brasileiras, né? É inviável recuperar um material que chegou lá, porque não se paga o custo. E aí é o que eu tô falando, a gente seta o custo da mão de obra no relativo a um salário mínimo. Então, se a gente não olhar para essa lógica de que esse problema não é um problema do catador, né? Esse problema é do consumidor, à medida que ele escolheu comprar aquele produto se torna. Mas a responsabilidade do consumidor também é limitada a um descarte seletivo, né? Então, eu acho que esse paradigma do viável, ele ainda esbarra em questões de distribuição de lucro, de remunerações de altos salários, e a base da pirâmide que está tentando executar um trabalho que é responsabilidade compartilhada também deles, não recebe nem o viável para estar lá, para voltar no dia seguinte. Então, isso é muito delicado, por isso que esses números estrondosos, eu espero que eles cheguem na ponta. Então, eu ia pegar Eu exatamente espero que eles cheguem esse lá na gancho. ponta. O meu receio também é de que toda essa oportunidade fique no meio do caminho meio do que faz caminho. relatórios maravilhosos, caríssimos para falar do estado do mundo. Que fala inglês para ir lá negociar Né? essa grana. E porque a gente está falando ainda em colocar pessoas na base da pirâmide. Né? Então, uma pessoa que ganha R$500 por mês, ela não está em base de pirâmide alguma, porque ela não está conseguindo subsistir, né? Então, a gente está falando ainda de colocar a turma na base da pirâmide. Então, que esse 1,8 trilhão, né? Tudo bem que é o europeu, mas quando a gente fizer a conta para a América Latina, chamar a McKinsey Latinoamérica, falar, legal, agora como que a gente transforma todo esse potencial para chegar na ponta, para resolver o problema de infraestrutura que as cooperativas têm, de modelagem de negócios, para que consigam prestar serviços e aí fazer a economia circular funcionar. Porque o grande receio é assim, são consultorias recebendo um valor muito grande para fazer projeto em cooperativas, e o valor que chega na ponta para a cooperativa é esse, e o valor que ficou no meio do caminho para fazer os relatórios foi aquele. Então, essa equação que para mim tinha que... Né? E atestar a incapacidade estando longe é muito fácil também, né? Porque eu vou lá como consultoria, faço um treinamento por mês e vai realmente o ponteiro não mexe. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de desenvolver uma base de cadeia de valor que eu sempre falo, né? É muito mais barato chamar o seu João para limpar a vidraça aqui do prédio. Ele vem com um pano úmido, uma escada, e limpa muito mais barato do que aquela empresa profissional. Mas ninguém chama o seu João com pano úmido porque não dá mais, isso não cabe mais na realidade, né? Só ser o mais barato, tem um monte de externalidades, o tombo dele dessa escada, o equipamento de proteção que ele não está usando. E a gente lida hoje bem com isso, com custos mais altos para ter processos que são minimamente indicados, mas não na reciclagem do material pós-consumo. A gente ainda aceita lançar um frasco de um cosmético, de um shampoo, de um sei lá o quê, dizendo 100% reciclado. As custas do quê? De um catador revirando lixão, de cidades que não têm coleta seletiva, recebendo menos do que o mínimo para fazer uma embalagem maravilhosa com símbolo de material reciclado. Então, a gente tem que olhar com muita sinceridade para isso, também passar testado de incompetência, dizendo, então esse modelo de catadores, cooperativismo não funciona, também é uma falácia,
porque vai ver quem está operando com modelo CLT ou com qualquer coisa, ou quem está mecanizando plantas. Plantas mecanizadas são viáveis em grandes metrópoles, e vai lá. Acabei de voltar de Londres, fui convidado ali por parceiros aí pela Alliance para visitar plantas e tal, e a mecanização também não garante qualidade de material de forma alguma. Você sai com material lá, que você olha e fala, cara, tem que entregar para uma cooperativa brasileira agora para isso aqui virar matéria-prima para reciclagem. Isso aqui é material misturado. Então, a gente tem que olhar muito seriamente para isso, porque a gente tem uma grande oportunidade, a gente tem política pública, assim, num momento estratégico, mas a sinceridade no olhar do que precisa ser feito, da urgência, ela é urgente, ela é para agora. E você me fez lembrar de um filme que eu assisti há mais de 20 anos, que se chama Ilha das Flores. Parece que o problema é tão atual. Cara, foi recém-lançado esse filme, se você for ver a realidade. Cara, o que mudou de Ilha das Flores pra agora? Então, é por isso que eu lembrei do filme, ele tá descrevendo o filme Ilha das Flores. Eu queria agradecer vocês, né, por esse comecinho de conversa, né, essa pontinha de iceberg que eu sei que vocês vivem isso todos os dias. Mas eu acho que para quem tá acompanhando essa série de podcast, eu acho que é um começo de uma jornada muito interessante e que também é da nossa responsabilidade olhar com esses olhos e também criar, junto com quem tá dentro dessa realidade, novos caminhos. Então, muito obrigado, Eric, Roger. Eu espero que a gente tenha as temporadas, né, 2, 3 e 4, para a gente poder aprofundar nesses assuntos. E eu aceito o convite de ir a ambas e também me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Valeu, então, X. Muito obrigado. Obrigado, Roger, aí pela Valeu, companhia. obrigado, muito bom. E obrigado você. No próximo episódio, você vai entender o papel da indústria na economia circular. Até lá! BASF. We create chemistry.